Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tema crucial que pode ser desolador para muitos e talvez desconfortável para algumas instituições médicas. Mas tenho que levantar a minha voz. Realmente temo ver pessoas comuns a gastar as poupanças de uma vida inteira no que eu chamo de um bilhete para as portas do inferno. Isto não é alarmismo, é uma dura realidade. No mês passado, um incidente doloroso ocorreu na nossa comunidade em Portugal. O protagonista foi o Sr. Ricardo, um engenheiro reformado de 78 anos, conhecido pela sua meticulosidade. Durante mais de 10 anos, o Sr. Ricardo compareceu pontualmente aos mais caros pacotes de exames médicos premium, sem falta. Na última década, gastou não menos de 200 mil euros apenas nestes exames. Não só o seu dinheiro, mas também a devoção filial dos seus filhos. Mas nunca imaginou que este 16º exame médico anual quase o mataria na mesa de operações. Por quê? Porque o exame revelou uma diminuta calcificação no seu pâncreas. O médico disse: "Não se pode descartar a malignidade." Toda a família entrou em pânico, por isso foi-lhe feita uma biópsia, radiografias e finalmente cirurgia. E o resultado? Ao abrir, verificou-se que era uma calcificação benigna, do mesmo tipo que as manchas da idade no rosto. Mas o idoso, devido à sua idade avançada, desenvolveu uma infecção e coágulos sanguíneos após a cirurgia e foi imediatamente internado na unidade de cuidados intensivos. Após 2 semanas nos cuidados intensivos, acordou debilitado e exclamou: "Fiquei doente quando não estava. Paguei dinheiro para sofrer." Alguma vez se sentiu ansioso ao olhar para aquela pilha de relatórios médicos pela noite dentro? São os níveis elevados de indicadores ou os nódulos grandes sinais de uma doença terminal. Os filhos gastam muito dinheiro em pacotes de prevenção do cancro, pensando que é um ato de piedade filial. Mas mal sabem que isso muitas vezes planta uma bomba relógio num corpo previamente saudável, obrigando os idosos a acender o rastilho eles próprios. Isto não é cuidado, é um saque ilegal aos idosos. Algumas pessoas chamam-me Velho Miguel porque sempre aconselho os idosos a não tratarem o hospital como a sua casa. Testemunhei inúmeras despedidas e mortes na minha vida. E hoje atrevo-me a dizer algo que muitos médicos entendem, mas nunca se atreveriam a dizer publicamente. Depois dos 70 anos, os exames médicos definitivamente não são sobre fazer mais, mas sim sobre fazer menos e mais focado. No seguinte vídeo, revertirei completamente os seus conceitos de saúde. Por favor, leiam-no atentamente porque diz respeito à qualidade de vida da vossa família durante os próximos 10 anos. Quero partilhar convosco 3 verdades inestimáveis para salvar vidas. Primeiro, depois dos 70 anos, há 5 testes que deveriam questionar, não importa o quanto outros os recomendem, e evitá-los se possível. Segundo, em vez de desperdiçar dinheiro no centro de exames de saúde, gastem-no em 3 coisas que realmente prolongarão a vossa vida. Terceiro, no futuro, não importa quão famoso seja o especialista no hospital, lembrem-se destas 3 frases para evitar que o médico vos engane e para ganharem o seu respeito. Se tem mais de 65 anos ou os vossos pais estão a ser bombardeados com diversos pacotes de exames de saúde, por favor, escrevam. Que desfrutem de uma velhice saudável e pacífica na seção de comentários para me fazerem saber que ainda há pessoas dispostas a ouvir a verdade deste mundo. Bem, vamos diretamente ao primeiro erro. 8 em cada 10 pessoas mais velhas cairão nele. O primeiro grande erro: o pânico pelas bactérias na análise de urina. Muitos idosos vão fazer um exame de saúde, e uma análise de urina é algo imprescindível. Quando o relatório sai, diz claramente que a contagem bacteriana está aumentada ou que há uma infecção do trato urinário, com uma seta vermelha conspícua ao lado. Neste momento, a primeira reação de muitos idosos é: "Oh não, tenho inflamação, o meu corpo está tóxico, tenho que tratar a inflamação imediatamente." Assim, os antibióticos tornam-se algo comum. Cefalosporina na mão esquerda, levofloxacina na direita, tomam-nos como um suplemento. Depois de tomá-los durante meio mês vão a um exame de acompanhamento e ainda há bactérias, então mudam para medicamentos importados mais caros e continuam a tomá-los. Mas sabem, esta abordagem está simplesmente a derrubar as paredes do vosso corpo. Aqui, quero explicar-vos um conceito muito importante. Muitas pessoas com mais de 70 anos desconhecem por completo que as nossas bexigas abrigam um grupo de bactérias nativas. Podem pensar nelas como os discretos guardas de segurança na entrada da vossa comunidade. Estas bactérias não parecem fazer nada importante normalmente,
e não parecem limpas sob um microscópio. No entanto, enquanto ocuparem o seu espaço, os verdadeiros vilões de fora, essas superbactérias e fungos altamente patogênicos, não podem entrar. Isto chama-se ocupação de nicho, uma sabedoria da natureza. Tal como as bactérias na pele e nos intestinos, é normal que as pessoas mais velhas tenham um pequeno número de bactérias na bexiga. Em medicina, há um termo específico chamado bacteriúria assintomática. O que significa assintomático? A chave são estas 3 palavras. Não sentem dor, comichão, urgência, febre ou dor nas costas ao urinar. É só que os frios e duros números do relatório de laboratório mostram bactérias. Mas alguns idosos simplesmente não conseguem superar esse obstáculo mental. Lembro-me da minha vizinha, a de Fátima, de 68 anos, uma típica germófoba. Um check-up revelou bactérias na sua urina, e ela sentiu que estava suja e que devia ser curada. Ouviu alguns conselhos irresponsáveis e começou a tomar grandes doses de antibióticos durante 3 meses, decidida a erradicar as bactérias. E o resultado? Todos os guardas de segurança que costumavam fazer guarda à porta foram eliminados pelos antibióticos, deixando a porta vazia. Quem veio? As bactérias e fungos verdadeiramente impiedosos e resistentes a medicamentos aproveitaram a situação e tomaram o controle diretamente. 2 meses depois, AD. Fátima desenvolveu subitamente uma febre alta de 39 graus Celsius, calafrios e dor nas costas tão intensa que se contorcia na cama. Um exame hospitalar revelou pielonefrite grave, causada por uma infecção fúngica altamente resistente a medicamentos. Os medicamentos comuns são completamente ineficazes. É preciso recorrer a medicamentos antimicóticos de alta gama que custam milhares de euros por dia, suportando 2 meses de hospitalização e sofrimento. A alta, a pessoa está definhada, reduzida a pele e ossos, e sofre de dano renal permanente. Este é um exemplo clássico de limpeza excessiva bem intencionada, mas desastrosa. Portanto, digo-vos solenemente a todos aqui: por favor, lembrem-se desta regra inquebrável. A menos que tenham febre superior a 38 graus Celsius, a menos que sintam uma dor insuportável ao urinar ou uma urgência urinária intolerável. Caso contrário, não importa quão altos sejam os níveis bacterianos ou quantas setas vermelhas apareçam no vosso relatório médico, ignorem-no completamente. Bebam muita água e urinem com frequência. Este é o melhor medicamento. Nunca usem antibióticos para destruir a última e mais natural linha de defesa do vosso corpo. Este é o primeiro erro, lembram-se? O segundo erro importante: o jogo das ondas no eletrocardiograma. Este erro é mais insidioso e astuto que o primeiro porque usa o coração como pretexto. O coração é o motor do corpo. Quem se atreve a ignorá-lo? Quem se atreve a ser descuidado? Muitas pessoas mais velhas pensam que verificar o coração é sempre uma boa ideia, certo? Errado. Sob a lógica da sobremedicalização, isto é um grave erro. Permitam-me contar uma história real. Há um homem de 82 anos chamado Sr. Santos na minha comunidade vizinha. Geralmente goza de excelente saúde, come e dorme bem e consegue subir 3 lances de escadas sem ficar sem fôlego. Mas durante um exame físico, o seu relatório de eletrocardiograma mencionou alterações no segmento STT ou isquemia miocárdica. Isso foi como a primeira peça de dominó a cair. Os desastres posteriores foram imparáveis. Primeiro, o médico da consulta externa olhou para ele e franziu a testa. Senhor, o seu suprimento de sangue é insuficiente. Poderia sofrer um ataque cardíaco a qualquer momento. É potencialmente fatal. Para ter a certeza, vamos fazer uma tomografia computadorizada coronária. Ao ouvir ataque cardíaco e potencialmente fatal, as pernas do idoso fraquejaram. Como podia recusar? Então, fez a tomografia. O relatório da tomografia mostrou estenose da artéria coronária de leve a moderada com placas calcificadas. O médico então disse: o vaso sanguíneo está meio bloqueado. A medicação pode não ser capaz de o controlar. Para ter a certeza, vamos fazer uma angiografia para obter uma visão mais clara e, se necessário, colocar um stent. A angiografia é um procedimento minimamente invasivo. É necessário inserir um tubo no vaso sanguíneo. Para salvar a sua vida, ele fez. O tubo foi inserido e o médico na mesa de operações disse: Senhor, há um estreitamento de aproximadamente 70%. Está no ponto crítico. Embora normalmente não tenha sintomas, dado que o tubo já está dentro, podemos simplesmente colocar um stent, só levará alguns minutos.
uma solução permanente. O idoso na mesa de operações, à mercê do médico, o que podia dizer? Não teve outra escolha senão prosseguir. No entanto, ocorreu um acidente. Como o idoso tinha mais de 80 anos, os seus vasos sanguíneos estavam gravemente envelhecidos e quebradiços, como ramos secos no inverno. O fio-guia empurrou-os e o revestimento interno do vaso sanguíneo rasgou-se. Sofreu uma hemorragia massiva no local. Estava perfeitamente saudável e, embora a sua vida tenha sido salva após 6 horas de reanimação, os seus rins sofreram danos devido à pressão arterial baixa, prolongada e ao choque. A partir de então, o Sr. Santos teve que submeter-se à diálise 3 vezes por semana, passando o resto da sua vida naquela fria cama de diálise. Digam-me, salvou ou prejudicou aquele homem aquela pequena onda no eletrocardiograma, aquele check-up preventivo? Amigos, devem compreender um facto fisiológico básico. O coração de uma pessoa de 80 anos não pode ser exatamente igual ao de uma pessoa de 20. É como perguntar se o motor de um carro de 60 anos soa igual a um novo. O espessamento natural do músculo cardíaco, a desaceleração da transmissão do sinal elétrico e o ligeiro endurecimento das paredes dos vasos sanguíneos não são doenças. Chama-se envelhecimento. Mas as máquinas não se importam com os sentimentos humanos. Elas apenas aderem a regras rígidas. Aplicam os padrões de uma pessoa de 20 ou 30 anos ao vosso coração e, se encontram algo diferente, marcam-no imediatamente a vermelho e escrevem anormal. Então deixem-me dizer-vos a verdade. Enquanto não sentirem dor no peito, dificuldade em respirar, instabilidade ao caminhar ou dificuldade em respirar ao dormir, deixem o ECG desenhar o que quiser. Isso é assunto do artista, não vosso. Ignorem-no. As máquinas são inanimadas, mas as pessoas estão vivas. Não se enviem para a mesa de operações por essas poucas linhas tortas, a menos que realmente tenham sintomas de angina. Para a isquemia miocárdica descoberta apenas durante um exame físico, o melhor tratamento não é um stent, mas sim manter um estado de espírito feliz, comer e beber como de costume. O terceiro grande erro: movimentos falsos nas radiografias da coluna lombar. Este erro é o mais profundo e o mais facilmente mal interpretado. À medida que as pessoas envelhecem, quem não tem dores nas costas? Um pouco de trabalho pesado faz com que doam as costas, e o tempo faz com que as pernas se sintam pesadas. A primeira reação de muitas pessoas é: oh não, tem uma hérnia discal? Está a comprimir um nervo? Façamos uma ressonância magnética para ficarmos tranquilos, amigos. Permitam-me dizer-vos uma dolorosa verdade. Se pegasse aleatoriamente em 100 pessoas com mais de 60 anos na rua, mesmo que não tivessem nenhuma dor nas costas, e ordenasse uma ressonância magnética para cada uma delas, quais seriam os resultados? Pelo menos 90 delas teriam relatórios que diriam: hérnia discal lombar, estenose espinhal, hiperplasia óssea. Mas dessas 90, menos de uma precisaria realmente de tratamento ou mesmo cirurgia. Por quê? Porque uma hérnia nas imagens não é o mesmo que uma condição clínica. É como uma casa de 100 anos. Não se desprenderá o estuque das paredes? Não aparecerão rachas? Não se dobrarão as vigas? Claro que sim. Mas a casa desabou? Não. Continua a ser habitável? Sim, é perfeitamente estável. Se insistirem em usar uma lupa para encontrar rachas nos cantos das paredes, insistirem em dizer que a casa é perigosa e insistirem numa construção em grande escala, o resultado, muitas vezes, é que as paredes nem sequer são reparadas antes que a casa seja demolida. O Sr. Costa, de 72 anos, originalmente só tinha dores nas costas ocasionais e sentia-se cansado depois de estar sentado muito tempo. O seu filho, sendo filial, levou-o a fazer uma radiografia. A radiografia mostrou uma hérnia discal na 4ª e 5ª vértebras lombares, comprimindo o saco dural. O médico olhou para a radiografia e disse seriamente: a compressão é muito óbvia. Se não for operado imediatamente, pode ficar paralisado. A incontinência e a incontinência urinária são as 2 palavras que significam o fim do mundo para os idosos. O Sr. Costa ficou aterrorizado e imediatamente concordou com um procedimento minimamente invasivo com parafusos de aço para a fixação. E o que aconteceu? O pesadelo começou. Após a cirurgia, as costas do Sr. Costa estavam retas devido aos parafusos de aço e ele não conseguia dobrá-las. Mas pouco depois da cirurgia, começou a sentir dormência nas pernas, como milhares de formigas a morderem as solas dos seus pés, como andar sobre algodão,
e não conseguia exercer força alguma. Antes, só tinha dores nas costas e ainda conseguia dançar na praça. Agora, tem que usar uma bengala para andar e tem que descansar depois de andar 100 metros. Disse com lágrimas nos olhos. Ai, antes só estava cansado, mas agora é ainda pior. Sou inútil? Como se chama isto? Isto chama-se lesão iatrogênica causada pelo sobretratamento. Portanto, o Dr. Silva estabelece-vos uma regra. Se tiverem dores nas costas, não se apressem a fazer uma radiografia. Enquanto não for uma dor súbita e severa, enquanto não sentirem incontinência, dormência na área da virilha ou incapacidade total de levantar a perna, não importa o quão doloroso seja, não pensem em cirurgia. Primeiro, caminhem um pouco, caminhem devagar, façam um pouco de termoterapia, apliquem um penso, façam fisioterapia, deem tempo ao vosso corpo para se reparar. A maioria dos casos de dores nas costas nos idosos pode ser aliviada com repouso e tratamento conservador. Não se apressem a operar a vossa coluna vertebral apenas por causa daquela fria e dura palavra protusão na radiografia. Essa é a coluna vertebral do corpo. Danificar, ela pode ter consequências para toda a vida. O quarto erro. A armadilha digital do antigênio prostático específico, PSA. Os primeiros 3 erros análises de urina, eletrocardiogramas e radiografias da coluna lombar são relativamente visíveis e tangíveis. O quarto erro que estou prestes a discutir é incrivelmente profundo e envolve um problema do qual todo homem acha difícil falar, mas deve enfrentar: a armadilha digital do antigênio prostático específico, PSA. Muitos homens mais velhos sentem-se envergonhados de mencioná-lo, mas os centros de check-up de saúde não se importam. Se é um homem com mais de 50 anos, uma análise de PSA quase sempre é incluída no seu pacote de check-up. Se o valor estiver ligeiramente elevado, por exemplo, o valor normal é 4, mas o seu é 6 ou 8, será imediatamente destacado a vermelho no relatório e será recomendado um exame de acompanhamento. O médico, ao ver isto, franzirá a testa e dirá: Senhor, estes níveis são altos. Pode ser cancro da próstata. Temos que levar o cancro da próstata a sério. Que homem não se sentiria fraco ao mencionar essas 4 palavras? Mas hoje o Dr. Silva deve dizer-vos uma verdade sobre o cancro da próstata, uma verdade que é geralmente aceite na comunidade médica, mas raramente discutida abertamente. O cancro da próstata tem um apelido no campo médico: cancro tartaruga. Por que tartaruga? Porque rasteja muito lentamente. Em medicina, existe um termo chamado tempo de duplicação, que se refere a quanto tempo demora a duplicar o número de células cancerosas. Para cancros agressivos, como o cancro do fígado e do pâncreas, o tempo de duplicação é de apenas 3 a 6 meses, uma verdadeira corrida contra a morte, como o cancro do coelho ou mesmo o cancro do guepardo. Mas, e o cancro da próstata? O seu tempo de duplicação costuma ser de 2 a 4 anos ou até mais. O que significa isto? Significa que se tiver 70 anos e for descoberto um cancro da próstata durante um check-up, a este ritmo de caracol, para quando crescer até ao ponto de se espalhar e ameaçar a sua vida, é possível que já tenha 90 ou mesmo 100 anos. Para dizer sem rodeios, a essa idade, este cancro tartaruga pode nem sequer ser a causa da sua morte. Estudos de autópsias descobriram que entre os homens com mais de 80 anos que morreram inesperadamente, sem uma autópsia, ninguém sabia que muitos realmente tinham células cancerosas nas suas próstatas, mas eram completamente assintomáticos e não foram afetados antes das suas mortes. Isto é viver com cancro. No entanto, uma vez que embarque no caminho do diagnóstico e tratamento devido aos níveis elevados de PSA, a sua qualidade de vida irá cair a pique. Uma vez que o seu PSA é alto, o seu médico irá recomendar uma biópsia. É uma agulha longa, que perfura a sua próstata por baixo, picando uma dúzia de vezes. A dor é imensa, sem mencionar o risco de infecção e hemorragia. Se a biópsia confirmar o diagnóstico, mesmo nas primeiras etapas, é muito provável que o médico recomende cirurgia. Qual é o custo? Permitam-me dizer-vos o cruel custo. Após a cirurgia, pelo menos 1 em cada 5 homens sofrerá de incontinência urinária para o resto da vida. Terá que usar fraldas todos os dias, cheirará mal constantemente e terá demasiada vergonha para se sentar nos sofás de outras pessoas. 7 em cada 10 homens verão a sua função sexual completamente arruinada para nunca mais serem um homem de verdade. Conheço um diretor de escola reformado, de 79 anos, nesta situação. A cirurgia foi bem sucedida.
As células cancerosas foram removidas, mas após a cirurgia, ele disse-me: preferia não ter sabido deste cancro. Mesmo vivendo com ele, pelo menos podia viver com alguma dignidade. Agora, uso essas fraldas molhadas todos os dias. Nem sequer me atrevo a ir à porta da comunidade, uma ligeira tosse e urino-me. Que dignidade me resta nesta vida? Alguns homens que veem isto podem estar a concordar ou a sentir uma pontada de ansiedade. Embora estas palavras estejam escritas no formulário de consentimento informado do hospital, são apenas umas poucas linhas frias e impessoais. Ninguém as explicará tão vividamente. Portanto, para os homens com mais de 70 anos que não têm problemas urinários importantes ou dor óssea, sugiro fortemente: não façam facilmente um teste de PSA. Não perturbem esta tartaruga adormecida. Se realmente aparecer, a esta idade, a observação e a espera costumam ser muito mais sábias do que apressar-se a eliminar LA. O quinto e último erro: as colonoscópias realizadas para a prevenção do cancro. Agora que as condições de vida são melhores, todos têm medo do cancro. Muitos filhos filiais, ao ouvir que as colonoscópias são o padrão ouro para a prevenção do cancro, insistem que os seus pais de 70 ou 80 anos se submetam ao procedimento. Mãe, faz a colonoscopia. Será um procedimento indolor e sentir-te-ás tranquila. Isto soa reconfortante, mas na realidade esconde perigos. Para os jovens, uma colonoscopia é como manter uma conduta de água. Para os de 70 ou 80 anos, é como esfregar uma crosta estaladiça com uma palha de aço. Depois de 70 ou 80 anos, os nossos intestinos tornam-se finos, quebradiços e inelásticos. Neste ponto, inserir um tubo rígido e depois insuflar ló para esticar os intestinos pode causar perfuração intestinal. O risco de perfuração intestinal durante uma colonoscopia em pessoas com mais de 70 anos é mais de 5 vezes maior do que em pessoas mais jovens. Isto aconteceu com a minha familiar, a avó Conceição. Tinha 73 anos e gozava de boa saúde, comia e defecava normalmente. A sua filha insistiu que se submetesse a uma colonoscopia de rastreio. O médico aplicou uma ligeira pressão e os seus intestinos perfuraram com um pop ao dobrar uma curva, o que fez com que as fezes fluíssem para o seu abdômen, um caso fatal de peritonite. Foi imediatamente transferida para a cirurgia aberta, onde lhe extirparam os intestinos e limparam a cavidade abdominal. Devido ao inchaço, a perfuração não pôde ser fechada, pelo que tiveram que fazer um orifício no seu abdômen e inserir uma bolsa de colostomia. Isto significava que as futuras defecações da avó Conceição só fluiriam pelo orifício para a bolsa. Cada vez que mudava o penso, chorava, dizendo: estava perfeitamente saudável antes, e agora estou meio aleijada, tendo que ser cuidada pelos meus filhos e tendo que esvaziar a bolsa de colostomia. O que fiz por eles? Além disso, quero dizer-vos a todos um padrão no cancro coloretal. A grande maioria dos cancros coloretais desenvolvem-se a partir de pequenos pólipos, um processo muito longo que geralmente leva de 10 a 15 anos. Se tiver 72 anos este ano, mesmo que tenha um pequeno pólipo nos seus intestinos que lentamente se transforma em cancro e estiver preparado para ter 90, pode realmente justificar arriscar uma perfuração intestinal ou complicações por anestesia, agora mesmo, por este inimigo potencial que levará outros 10 anos a desenvolver-se. Então, lembrem-se disto: enquanto não tiverem sangue nas fezes, não tiverem perdido peso, não tiverem dor abdominal e não tiverem anemia, se cumprirem estes 4 critérios, as colonoscópias preventivas depois dos 70 anos deveriam ser descontinuadas. Não torturemos os nossos velhos intestinos. Análises de urina, ECG, radiografias da coluna lombar, testes de PSA e colonoscópias. Estes 5 grandes erros são como 5 armadilhas abertas à espera que as pessoas mais velhas, excessivamente ansiosas, saltem nelas. Estas são lições aprendidas através do sangue e das lágrimas de muitos médicos após uma vida de prática. Neste ponto, vocês, sendo inteligentes, certamente perguntarão: se não faço isto ou aquilo, todos os milhares de euros que poupo em exames médicos simplesmente ficarão ali a desvalorizar. Onde deveríamos gastar o nosso dinheiro para realmente preservar as nossas vidas e prolongar a nossa esperança de vida? Não se apressem. Este é o verdadeiro ponto alto do vídeo de hoje. A informação verdadeiramente valiosa. O seguinte conteúdo vale milhões porque não só vos direi onde gastar o vosso dinheiro, mas também vos ensinarei algumas dicas para salvar vidas no hospital.
Com isto, serão semi-especialistas, e ninguém poderá enganar-vos. A seguir, dar-vos-ei uma lista de investimentos que prolongam a vida. Esta lista contém apenas 3 coisas, mas cada uma pode adicionar uma camada de segurança à vossa vida. O primeiro investimento. Coloquem um colete à prova de balas invisível. As vacinas. Para ser honesto, dói-me o coração ver muitos amigos mais velhos que estão dispostos a gastar 5.000 euros numa ressonância magnética para tirar um monte de imagens incompreensíveis para uma tranquilidade temporária, mas não estão dispostos a gastar algumas centenas ou 1.000 euros para receber uma vacina que salva vidas. Devem saber que uma ressonância magnética de 5.000 euros só pode detectar doenças, mas as vacinas podem garantir a vossa segurança durante os próximos 5 ou 10 anos. Então, que vacinas devem receber? O Dr. Silva recomenda 2 heróis que salvam vidas para os idosos. Primeiro, a vacina contra o herpes zoster. Na nossa linguagem comum, esta doença chama-se zona. As pessoas que nunca a tiveram podem pensar que é apenas uma doença de pele com algumas bolhas. Errado. Quem já teve herpes zoster sabe o quão insuportável é a dor. Um velho vizinho descreveu como sentir que alguém lhe está a cortar os nervos com uma faca sem corte, ou como receber um choque elétrico a cada poucos segundos. Mesmo o mais leve roçar da roupa ou uma brisa dói. Não se consegue dormir à noite e sente-se como morrer. Mesmo depois de as bolhas sararem, a dor nervosa pode durar 1 ano, 2 anos ou mesmo 10 anos. Para as pessoas de 70 e 80 anos, isto é uma tortura. Pode esgotar completamente a sua energia e espírito. Muitas pessoas mais velhas perguntam se as vacinas gratuitas que a comunidade oferece são eficazes. Aqui está a verdade. Essas costumam ser vacinas vivas atenuadas, e a sua taxa de proteção para pessoas com mais de 70 anos é de apenas cerca de 50%. Isso significa que mesmo que se vacinem, há 50% de hipóteses de que não vos proteja, e à medida que envelhecem, aos 80 anos, essa taxa de proteção cai para menos de 40%. Agora existe uma tecnologia mais avançada chamada vacina recombinante contra o herpes zoster e recomendo vivamente que a obtenham. Embora possa custar 2 ou 3 mil euros do vosso bolso, o que parece caro, a sua taxa de proteção é superior a 97%. Mesmo que tenham 80 anos, a taxa de proteção continua a ser superior a 90%. Façam as contas. Não é mais valioso gastar 2 ou 3 mil euros para evitar uma dor insuportável durante os próximos 10 anos do que uma ressonância magnética que não consegue detectar nada de errado? Em segundo lugar, relativamente às vacinas contra a pneumonia. As pessoas mais velhas temem estar acamadas, o que aumenta o risco de pneumonia por hipóstase. Clinicamente, chamamos a isto a fase final para os idosos. Muitas pessoas mais velhas, que inicialmente só tinham fraturas ou acidentes vasculares cerebrais, acabam por morrer por infecções pulmonares. Então, como devem vacinar-se? O governo português fornece a vacina polissacarídica 23-valente gratuitamente aos maiores de 65 anos, o que é um benefício. No entanto, se as vossas finanças o permitirem, sugiro o Plano Dourado. Primeiro, uma dose da vacina combinada 13-valente do vosso bolso, depois a vacina 23-valente 1 ano depois. Porque a vacina 13-valente proporciona uma imunogenicidade mais duradoura, estas 2 injeções, que custam apenas algumas centenas ou 1.000 euros, podem proporcionar uma espessa camada de armadura protetora para os vossos frágeis pulmões. Este é o primeiro investimento, lembram-se? A segunda investimento: reabastecer o motor do seu corpo. Proteínas e músculos. Se as vacinas são coletes à prova de balas, então os músculos são o motor do corpo. Muitas pessoas mais velhas pensam que devem comer vegetariano para prevenir a pressão arterial alta, o colesterol alto e o açúcar no sangue alto. Mas isto é um grande erro. O mais assustador de envelhecer não é a pressão arterial alta, o colesterol alto e o açúcar no sangue alto, mas sim a sarcopenia. Perder músculo é como um motor de carro enferrujado que se transforma em sucata. A partir dos 50 anos, perde-se músculo todos os anos. Depois dos 70, sente-se como se estivesse a deslizar por um escorrega. As pernas estão fracas, caminha de forma instável e cai facilmente. Uma queda pode resultar numa fratura. E uma fratura significa estar acamado e essencialmente inútil. Então, não seria melhor usar o dinheiro poupado em exames físicos para comprar boa comida? O que devem comprar? Proteínas? Criar-vos-ei um plano de dieta para construir músculo. Por favor, comam estas coisas todos os dias.
Primeiro, ovos. 2 ovos cozidos todas as manhãs. Não se preocupem com o colesterol. Aos 80, a lecitina das gemas é boa para a saúde cerebral. Por isso, não as deitem fora. Em segundo lugar, bebam 300 ml de leite por dia. Aqueles com intolerância à lactose devem beber leite sem lactose ou leite de soja, mas tenham em conta que o leite de soja não é tão bom quanto o leite para a suplementação de cálcio. Em terceiro lugar, relativamente à carne, se só comem vegetais e tofu, devem comer carne ao almoço e ao jantar. Que tamanho deve ter uma porção? Aproximadamente do tamanho da palma da vossa mão e a espessura do vosso dedo mindinho. Essa é a porção de uma refeição. Comam carne de porco, vaca, peixe e camarões em rotação. Se tiverem problemas dentários, façam-nos em forma de almôndegas. Além de comer, também precisam de se mover. Comer sem se mover leva ao aumento de peso. O exercício mais simples, eficaz e barato para os idosos é caminhar a passo rápido. Aqui está um truque. Não apenas passear, mas caminhar a passo rápido. Quão rápido? Caminhar até ficarem ligeiramente suados, o vosso ritmo cardíaco seja rápido o suficiente para falar, mas não cantar. Essa é a intensidade ideal. Vão ao parque durante 20 a 30 minutos quando estiver sol. Isto exercita o vosso coração e pulmões, proporciona-vos sol e cálcio e poupa-vos dinheiro em mensalidades de ginásio. Se comerem proteínas de forma constante e caminharem durante 6 meses, descobrirão que a vossa pressão arterial estabilizou, o vosso açúcar no sangue reduziu e aquela sensação de caminhar a passo rápido voltou. Não é isto 100 vezes melhor do que esses supostos suplementos de saúde que custam milhares de euros por caixa? A terceira é investimento. O único check-up que vos recomendo que façam proativamente. Uma ecografia de aneurisma da aorta abdominal. Acabei de criticar os outros 5 exames como inúteis. Mas isso não significa que devamos abandonar completamente os hospitais. Há exames que não só são econômicos, mas que podem salvar vidas em momentos críticos. A detecção de aneurisma da aorta abdominal. O que é um aneurisma da aorta abdominal? Há um vaso sanguíneo muito grosso no nosso abdômen chamado aorta abdominal, a via principal que fornece sangue à parte inferior do corpo. Devido à idade, arteriosclerose, juntamente com o impacto da pressão arterial alta, pode inchar um caroço em algum lugar ao longo deste vaso, como um balão insuflado. Este caroço costuma ser indolor e não se pode sentir, mas é uma bomba relógio. Uma vez que se rompe, a hemorragia mede-se em litros e a pessoa morre em questão de minutos. É quase impossível salvá-la, com uma taxa de mortalidade superior a 90%. Quem é mais suscetível a esta doença? Homens de 65 a 70 anos, especialmente aqueles que fumaram ou têm histórico de hipertensão. Se cumprem estas condições, por favor, peçam um favor ao médico. Mesmo que nunca façam um exame físico na vossa vida, por favor, vão ao departamento de cirurgia geral ou cirurgia vascular de um hospital e gastem algumas centenas de euros para fazer uma ecografia abdominal. Apenas digam ao médico: doutor, quero ver se tem um aneurisma da aorta abdominal. Este exame é muito simples, não invasivo e indolor, e os resultados estão disponíveis em poucos minutos. Se os resultados forem normais, então parabéns. Basicamente não tem que se preocupar com isto o resto da vossa vida, e não precisarão de fazer exames anuais. Se o exame mostrar certa dilatação, o médico dir-vos-á o tamanho em que é necessária intervenção e o tamanho em que é necessária observação. Isto é, como ter o controle remoto dessa bomba relógio nas vossas próprias mãos, então não teremos medo. Em resumo, para onde vai o dinheiro? O dinheiro gasto em vacinas, como as vacinas contra o herpes zoster e a pneumonia, previne doenças graves. O dinheiro gasto em proteínas de alta qualidade e sapatos para caminhar a passo rápido fortalece o corpo. E o dinheiro gasto numa ecografia de aneurisma da aorta abdominal verifica os riscos potenciais. Estas 3 despesas combinadas poderiam ser menos de metade das vossas taxas de check-up originais, mas os benefícios para a saúde são mais de 10 vezes maiores. Bem, esclarecemos como gastar o dinheiro. Agora, passemos ao evento principal de hoje. Muitas pessoas mais velhas queixaram-se na seção de comentários. Entendo os princípios do doutor Silva, mas assusto-me assim que entro no hospital e vejo um médico com bata branca. O médico é tão sério, dizendo que devo fazer este teste e tomar este medicamento, e não me atrevo a dizer nada. E se não ouço e o médico se zanga e me ignora?
e se realmente atrasa o meu tratamento. Compreendo completamente os sentimentos de todos. É como ir a um mecânico e ser-lhe dito que o motor precisa de uma revisão geral. Não sabemos nada sobre isso, então só temos que pagar obedientemente. Mas hoje, o Dr. Silva vai ensinar-vos 3 frases que salvam vidas. Da próxima vez que forem ao hospital e o médico vos sugerir fazer testes caros ou submeterem-se a tratamentos complexos, simplesmente soltem estas 3 frases. Estas 3 frases são educadas e não ofenderão o médico, mas farão com que o médico entenda instantaneamente. Este senhora sabe o que está a fazer e não pode ser enganado. Assim, o médico terá que reavaliar séria e cuidadosamente o seu plano de tratamento. Por favor, peguem numa caneta e papel agora e memorizem estas 3 frases até estarem firmemente na vossa mente. A primeira frase de ouro: Doutor, fazer este teste permitir-me-á viver uns anos mais? Tenham em conta que o poder desta frase reside no facto de que muda o foco de se existe uma doença para se podem viver. Muitos testes, como a detecção de cancro da próstata, a biópsia de nódulos tiroideus e as tomografias computadorizadas de nódulos pulmonares pequenos precoces, que mencionamos anteriormente, são recomendados pelos médicos porque as diretrizes médicas dizem que podem detectar lesões. Mas, detectar lesões equivale a prolongar a vida? Para as pessoas com mais de 70 anos, muitas vezes não é o mesmo que um médico que recomenda uma colonoscopia. Se perguntarem, doutor, isto far-me-á viver uns anos mais, e o médico hesitar, dizendo, é difícil de dizer, é principalmente para a prevenção. Ou, é melhor fazer-lo do que não fazer-lo. Então significa que não há evidências conclusivas de que este teste beneficia a sobrevivência do vosso grupo etário. Então podem dizer com confiança, dado que não pode estender definitivamente a minha esperança de vida, sou demasiado velho para isto. Simplesmente observaremos e veremos. Se o médico disser definitivamente, isto é necessário, não o fazer seria potencialmente fatal, mas fazê-lo provavelmente evitá-lo-á. Então, podemos considerar fazê-lo. Lembrem-se, a nossa idade, o objetivo do tratamento não é eliminar todos os indicadores anormais, mas sim viver mais tempo e melhor. O segundo ponto-chave. Doutor, se não fizer este tratamento agora, posso esperar até que apareçam os sintomas? Será demasiado tarde? Esta pergunta está especificamente concebida para lidar com o sobretratamento, como o cancro da próstata em fase inicial ou alguns tumores benignos, quistos ou pólipos. O médico pode dizer, vamos removê-lo completamente para evitar que se torne maligno mais tarde. Então devem perguntar, doutor, se não o remover agora, posso esperar até me sentir mal ou crescerá mais antes da remoção? Para muitas doenças relacionadas com a idade, como o cancro da próstata que progride lentamente ou os meningiomas benignos de crescimento muito lento, a resposta muitas vezes é sim, não é demasiado tarde. Se o seu médico vos disser não é demasiado tarde, apenas os exames regulares são suficientes, então o que estão à espera? Vão para casa e comam e bebam como de costume. Por que se deitar na mesa de operações e suportar essa incisão agora? Para muitas doenças, o tratamento precoce e o tratamento ao início dos sintomas têm o mesmo resultado final para as pessoas com mais de 70 anos. No entanto, enquanto esperam, vivem livremente como uma pessoa saudável, enquanto que com o tratamento precoce poderiam começar a sofrer complicações cirúrgicas 5 anos antes. Precisam de ser capazes de fazer as contas. A terceira regra de ouro. Doutor, quanto tempo levará este tratamento para fazer efeito? A minha idade? Ainda posso esperar até esse dia? Isto pode soar um pouco pessimista, até deprimente, mas é o julgamento médico mais racional. Por exemplo, alguns médicos prescrevem certos medicamentos para a prevenção de doenças cardíacas a pessoas de 80 anos, ou sugerem controlar estritamente o açúcar no sangue ao nível dos jovens. Podem perguntar, doutor, quanto tempo levará para se ver o efeito de prevenção de acidentes vasculares cerebrais deste medicamento? Se um médico disser, os estudos demonstram que tomar este medicamento durante 10 anos pode reduzir o risco de acidente vascular cerebral em 20%, deveriam começar a questioná-lo. Tenho 80 anos e só levará 10 anos para ver resultados e só reduz o risco em 20%? Vale a pena suportar os efeitos secundários de dor de estômago, dor muscular e tonturas todos os dias por este benefício distante e incerto? Se é algo que reduz a pressão arterial 2 horas depois de o tomar
ou elimina a dor com uma única injeção, então isso é o que precisamos. Mas para o tipo de tratamento preventivo a longo prazo que leva 10 anos a desenvolver-se, devemos aprender a simplificar as coisas para os idosos. Bem, amigos, estas 3 frases são o vosso talismã. Podem ajudar-vos a filtrar 80% dos testes e tratamentos desnecessários, ajudando-vos a proteger a vossa carteira e, o que é mais importante, a vossa qualidade de vida nos vossos últimos anos. Amigos, a nossa geração sofreu e suportou dificuldades, e finalmente chegamos a bons tempos. Então todos queremos viver uns anos mais, o que é compreensível. No entanto, o vosso corpo não é uma máquina fria que precisa de substituir cada peça quebrada ou submeter-se a grandes reparações por cada pequeno ruído. O vosso corpo é um grosso livro de história. Cada ruga, cada cabelo branco, cada calcificação, cada nódulo é uma marca deixada pelo tempo, uma medalha pela vossa valente luta durante 60 ou 70 anos neste mundo. Não o desprezem, não o temam, e certamente não tentem arranjá-lo como um livro pristino de 20 anos. Isso vai contra as leis da natureza e trará retribuição. A verdadeira saúde não se trata de números perfeitos num relatório de laboratório. A verdadeira saúde é acordar de manhã a sentir fome e a querer um prato de massa quente. A verdadeira saúde é abrir a porta e ver o sol lá fora, a querer sair para passear e explorar. A verdadeira saúde é deitar-se na cama à noite sem medo nem ansiedade, podendo dormir profundamente, enquanto puderem comer, defecar, mover-se, dormir e rir, que importa se tem alguns nódulos, quistos ou indicadores anormais. Continuam a ser um cidadão sênior saudável, feliz e digno. Quero que se lembrem das minhas últimas palavras de hoje. Usem o tempo que passam nas visitas ao médico para passear no parque. Usem o dinheiro para medicamentos, para comprar comida deliciosa. Deixem-se levar e façam as pazes com o vosso corpo. Este é o nível mais alto de preservação da saúde. Conclusão. A sabedoria reside em compreender que o envelhecimento é um processo natural que nem sempre requer uma intervenção médica agressiva. Ao priorizar a prevenção real através de vacinas, uma nutrição adequada e atividade física, e ao adotar uma abordagem crítica e reflexiva perante as recomendações médicas, podemos assegurar uma velhice mais digna e plena, longe dos perigos da sobremedicalização. A chave não é a ausência total de imperfeições nos relatórios, mas a capacidade de viver com qualidade, alegria e autonomia. Agradecimento. Se o conteúdo de hoje vos pareceu, nem que seja um pouco comovente ou útil, por favor façam 3 pequenas coisas. Primeiro, deem um gosto a este vídeo. Não por outra coisa, mas para darem um gosto a vocês mesmos pela vida iluminada que estão prestes a começar. Segundo, partilhem este vídeo com o vosso cônjuge ou filhos e com os vossos amigos mais velhos que ainda franzem a testa perante os seus relatórios médicos. A vossa partilha poderá salvar uma família atormentada pela sobremedicalização. Terceiro, escrevam recebido na seção de comentários para me fazerem saber que as minhas palavras honestas não se perderam no vento, mas que realmente tocaram o vosso coração. Finalmente, desejo a todos boa saúde, vitalidade e uma velhice feliz. Vemo-nos no próximo vídeo do meu canal.